Olá, gente, eu sou Fátima Reis, do podcast Empreendedores do Brasil, um projeto que tem a missão de apresentar os empresários que fazem a diferença no Brasil e no mundo. As minhas convidadas de hoje, pela primeira vez, gente, eu estou fazendo um bate-papo com 3 grandes empresárias aqui comigo. Eu começo por ela, Ana Murlick, que é especialista em vendas de auto ticket. Então, você que pensa em vender para a gente, né, para o público A, é a pessoa certa para você ouvir. Ela é mentora, né, da metodologia Atenda, Venda e Lucre. Quem não quer lucrar, né, gente? E aí, na sequência, eu tenho a Karina Lourenço, que é a sócia da Imob Master, a imobiliária humanizada que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. E, tão importante quanto elas duas, Carla Cunha. Gente, olha só. Ela é contadora, ela é advogada, negociadora e é especialista em constelação familiar e organizacional. É legal porque ela trouxe toda essa bagagem dela para ajudar muitas famílias e empresas que estão precisando sair. Eu não vou dizer da falência, porque nem todos estão na falência, né? Mas é muito interessante a transformação que ela tem feito na vida dessas empresas hoje com a constelação. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar de pessoas e negócios. Quer saber mais? Não sai daí, a gente volta já. Então, gente, estamos aqui de volta para esse bate-papo que vai ser mara com Ana Murlick, Karina Lourenço e Carla Cunha. Vamos lá. E, assim, é interessante, quando eu conheci um pouquinho da história de vocês, eu fiquei curiosa para entender um pouquinho mais. Você, Karina, por exemplo, é pedagoga por formação. Sim. E entrou nesse mercado imobiliário há 16 anos. Nos conte aí, que mudança foi essa? Na verdade, eu fiz magistério no meu ensino médio. Sim. E lá me despertou a vontade de fazer pedagogia. Dei aula por 6 anos em escolas públicas e escolas particulares. Você ensinou ainda? E ensinei. Legal. E aí, por coisas da vida, meu marido, Sim. né, na época era meu namorado, recebeu uma proposta para trabalhar em Angra dos Reis. Ele foi a trabalho como corretor de imóveis, eu fui como pedagoga de férias. Sim. Chegando lá, ele foi promovido e ele tinha que morar lá. E aí ele pediu para eu acompanhar ele lá, dar uma força moral. E aí eu falei, como é que vai ser, né? Eu sou uma mulher independente, gosto de trabalhar, tenho formação, como eu dar aula aqui em Angra dos Reis. Aí ele falou, vira corretora, se não der certo, você volta a trabalhar. Isso foi em 2009. Olha pra isso. E aí eu falei, bom, vou virar corretora, se der ruim eu volto a usar meu diploma. Sim. Então, a partir de lá, eu virei corretora e não consegui mais voltar a lecionar. Criou a empresa que a gente vai saber um bocadinho daqui a pouco, viu, sim. gente? Essa foi a primeira caminhada. Aí tem umas outras até a empresa. É muito legal. E o que eu vou trazer aqui, gente, é uma pessoa que é atriz por formação e hoje é a top nas vendas de ticket alto, né? Então, ela é supervisora de uma grande marca aqui no JK. Qual é a propaganda que eu tô fazendo? Mas ela criou o curso dela, como eu trouxe aqui, que é Atenda, Venda e Lucre. Quem não quer vender e lucrar, gente? Todo mundo. Então, assim, o que te motivou a sair do mercado de artes cênicas para o mercado de vendas no varejo? Então, Fátima, é uma loucura, né? Mas eu acredito que artes cênicas, né, a ser atriz tem muito a ver realmente com as vendas, né? Porque me ajudou muito. E foi um dos pilares importantes. Na verdade, eu fiz artes cênicas por incrível que pareça, tá? Sim. Quem me conhece não imagina, mas eu era muito tímida. Então, quando eu comecei a participar de concursos de beleza, né? Como eu já fui Miss Canoas, inclusive, participando, né, dessas etapas como modelo, o que aconteceu? Eu sempre tive o sonho, né, de ser atriz. O que me levou a chegar ao comércio, ao varejo, foi um sonho de vir para São Paulo, sair da minha cidade, e aí eu comecei essa jornada aqui. Então, na verdade, não é que eu não deixei de atuar. Sim. Eu vim para São Paulo com essa intenção, só que eu precisava trabalhar. E aí foi quando apareceu a oportunidade para eu trabalhar, né? Primeiro numa marca nacional, e depois fui crescendo, me apaixonando por esse universo, e aonde realmente eu estou até hoje. Mas o sonho de ser atriz não acabou, tá na gaveta, Em breve aí algumas novidades, mas para o ano que vem. É bacana porque você acaba usando isso nos seus vídeos, nos seus Muito. cursos. Na verdade, assim, eu tô realizando um sonho através, né, do que eu faço hoje nas redes sociais. Isso é muito Então, legal. junta um pouquinho de cada coisa. Olha que legal que ela trouxe aqui, gente.
ela tinha um sonho de vir para São Paulo e usou esse, Sim, né? Então, sim. assim, se você tem um, comece por outro para É chegar verdade. ao fim, né? Então, assim, não é para desistir. Sonho não se desiste, tá? Porque se a gente tá difícil fazer o que sonha, imagina o que a gente não sonha, gente. Não tem condições. Aí eu já venho para a pessoa que é contadora, advogada e negociadora, que chamam de arbitrária, né? Que fala? Arbitragem. Arbitragem, né? Isso. E você trabalhou a vida no mercado financeiro e aí você mergulha na constelação familiar. Que mudança foi essa? Nos conte aí, bem interessante. Então, eu trabalhei na liquidação extrajudicial do Banco Bamerindos, do Grupo Bamerindos, né? Em Curitiba. E por conta disso, eu fui convidada a vir trabalhar no Fundo Garantidor de Créditos como gerente Negociações? de direito, gerente jurídica. E aí, com isso, eu percebi que o direito não... Dessa forma beligerante, né? Sim. Dessa forma combativa, não fazia muito... Não estava me fazendo muito feliz. Sim. E aí eu comecei a ir para outros recursos, que seriam a arbitragem, mediação. Isso na época que ninguém falava muito no assunto. Não mesmo. Né? Mas foi o que fez com que os contratos ficassem mais interessantes em termos de valores, né? De negócios, porque eram valores de grande vulto. Então, comecei dessa forma, até que eu decidi que eu não queria mais continuar como gerente jurídica. Ao sair do Fundo Garantidor de Créditos, eu comecei a estudar e me especializar em meios adequados de solução de conflitos. No meio disso, eu conheci as constelações familiares. E vi o quanto a constelação familiar tem a ver com essa questão das relações humanas, das relações no âmbito do organizacional, né? E que faz com que as coisas funcionem muito bem. Né? Ou que não caminhe ou que caminhe bem, né? Isso tem tudo a ver com a família. Sim. Com o indivíduo, né? Com o indivíduo. Isso é muito legal. A gente sempre parte do indivíduo, né? As questões, às vezes, são muito complexas, de mercado, de dia a dia, mas elas podem ser vistas com outras possibilidades. É isso que a constelação traz, né? É muito legal. Você vai falar um pouquinho mais nesse bate-papo. Gente, tá bom demais da conta. Tá bom demais da conta, hein? Então, assim, eu já vou pra você, Karina, que assim, vocês vão trazer um pouquinho do universo de vocês. E uma coisa que eu prezo muito é o atendimento humanizado. Isso em qualquer segmento. E quando eu conheci a Imob Master, eu queria que você trouxesse isso, porque eu fiquei encantada com os diferenciais que você tem, que deveria ser padrão, né? Sim. Então, como foi que você pensou assim, eu vou entrar no mercado imobiliário, o que é que eu vou trazer diferencial? Humanizar. Hoje a gente vive numa era digital, onde todo mundo quer tudo muito rápido, muito prático. Não que a gente não use tecnologia, a gente usa sim, né? O WhatsApp está aí para responder o cliente rápido, mandar as opções para ele rápido, ele acessa no momento dele. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a atender o cliente, o olho no olho, é esse momento que o humanizado faz a diferença, né? Então, hoje a gente vê startups que não mandam profissionais para atender o cliente, mandam pessoas que não são corretores de imóveis. E aí o cliente meio que tem que entender o imóvel sozinho ou depender do proprietário, se for um imóvel que o proprietário more, né? E o nosso diferencial é estar com o cliente desde o primeiro atendimento até a finalização da compra, né? Então, existem muitas dúvidas nesse momento. A gente está falando de um alto valor, né? A gente está falando de uma aquisição de o maior bem que a pessoa pode adquirir na vida, que é um imóvel, né? E hoje eu trabalho com imóveis de milhões, né? E aí são vários valores que tenho no meu portfólio. Então, assim, o atendimento humanizado, ele ainda é um diferencial. Então, o cliente
poder perguntar, olha, tem essa dúvida sobre a cláusula, como é que faz, pode mudar isso. Conversei com a minha advogada, porque como eu trabalho com um público de alto padrão, esse público já está acostumado a comprar imóvel e eles naturalmente têm uma assessoria por trás. Então, eles perguntam para os advogados, perguntam para contadores, né, como descapitalizar aquele dinheiro que está investido fora do país ou em outros lugares. E aí, toda essa consultoria só vai dar certo se tiver alguém para responder naquele momento que ele solicitou e às vezes nem é no horário comercial. Então, esse atendimento fora do horário comercial é que faz a diferença, porque é um humano que está respondendo e não um robô que está programado para atender de segunda a sexta dentro do horário comercial. Então, essa faz diferença e eu tenho clientes que, por exemplo, fecharam imóveis comigo há 5 anos atrás, gravam o meu número de celular e depois me procuram. Olha, Karina, aquele imóvel que você me vendeu, eu quero vender e quero comprar um maior ou em outro lugar. E eu quero que você trabalhe o meu imóvel, porque eu conheço o seu trabalho. É a relação de confiança. É a relação de confiança. Então, esse humanizado traz uma relação que o digital deixa muito a desejar. Ele é rápido, ele é prático, mas ele deixa muito a desejar numa tratativa de alto valor, né? Quando fala de imóvel. Não, é interessante você trazer isso, porque assim, eu sempre falei da importância do atendimento. Eu estou no mercado há 25 anos. Então, você fala assim, é bobagem, uma farda, né? Que a gente chama farda na Bahia, que é uniforme, né? Um uniforme, um atendimento. Aí eu entro para a Ana, que é o universo total da questão da vestimenta e do atendimento. É besteira, Ana? Imagina, de forma alguma. Nos traga isso aí, por favor. De forma alguma, né? A Não experiência só. do cliente. Então, hoje, principalmente no universo, nesse mercado de luxo, e é o que eu sempre tento passar, né, nas minhas consultorias para as minhas alunas e alunos, a importância do ambiente padrão. É sim a vestimenta, é a forma da maquiagem, é o cabelo, é até a cor da unha, né? É o teu ambiente, como é que ele está, é o que você vai oferecer para o seu cliente quando ele está no teu ambiente. Então, assim, é um cuidado que precisa ter, um padrão, e eu falo, o padrão que a gente fala, cada empresa, cada empreendedor cria-se um padrão. Olha, eu quero A, B, C, D. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? É você desenvolver hoje uma abordagem eu falo isso, é o que eu faço hoje, principalmente na metodologia do Atenda, Venda e Lucro, é passar essa informação, que é importante. Mas, assim, para mim, são aqueles segundos que vão definir aí o teu negócio, a tua venda. A primeira impressão é que fica, sem dúvida. E daí é interessante, quando você, inclusive, também, eu queria fazer um adendo também sobre essa questão de se vestir, porque, assim, o cliente não te conhece, né? Primeiro atendimento, ele nunca viu você. Quando te conhece, ok. A sua roupa já não tem mais importância porque ele sabe do seu profissional. Mas se é um cliente que não conhece você, que veio de anúncio, por exemplo, faço anúncio, ele clicou no anúncio e agendou visita. Lá vai a Karina, né? Então, para ele prestar atenção em mim, né? Olhar para mim com credibilidade, faz diferença a roupa, né? Então, eu não quero que ele olhe para minha roupa, então, florido, as estampas, né? Não é essa a intenção. A intenção é eu ser o mais clean possível para que eu passe para ele credibilidade sobre aquilo que eu estou apresentando para ele, que o foco ali, na verdade, é o imóvel. Então, realmente, isso faz diferença, porque a pessoa pode prestar ou não atenção em você por conta da roupa. Perfeito, aí eu já entro na Karina. Ô, Carla, é porque falou a Karina, perdão. Então, Carla, já me conte, porque você é um mercado organizacional também. Sim. Então, o seu primeiro contato com o empresário é a mesma coisa, você tem que ir bem arrumada. A roupa de marca, nada a ver, gente, não tem nada com marca, é bom gosto, né? Toda clean, você. Bem penteada, com a unha feita, limpa. Aí fala assim, é óbvio, mas tem gente que não tem essa... É impressionante. É um sapato sujo, é um cabelo desarrumado. Nos conte como é essa percepção no seu cliente quando você chega na organização, seja ela pequena, média ou grande porte. Então, eu prezo muito por isso, justamente porque quando você chega com uma abordagem, falando em constelação familiar ou organizacional, para você entrar numa esfera do lúdico é muito fácil, né? Então, a seriedade do trabalho e essa sobriedade, ela é necessária. Super. Até porque, assim, como eu venho do meio, né, financeiro, é uma coisa que eu aprendi lá, né?
Hoje em dia eu já não uso mais os saltos altos, Sim. né? Eu dei uma relaxada com relação a isso, Perfeito. mas é por uma questão minha de momento de vida Sim, mesmo, sim. né? De saúde também, né? É. Eu uso os meus mocassins, tem momentos que é maravilhoso. É, Bonitos. porque é né? necessário, né? Limpos. Sim. É. Então é isso. Aí eu já entro com você, tá? Eu quero entender essa questão da constelação. Existe ainda um preconceito e, gente, não é nada do que muita gente pensa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Começa com a família, vai para a organização. Como é que você trabalha isso e o que é? Uhum. Bom, primeiro eu vou colocar essa abordagem que eu sempre tento fazer, que é justamente muito na técnica, né? Sim. No recurso da constelação familiar. Sim. A constelação familiar, ela tem esse nome porque ela vem de uma tradução do alemão, que era Familienstellen, e para o inglês ela foi traduzida como Family Constellation, mas ela tem uma abordagem do todo. Então, a constelação organizacional entra no meio dessa definição. E essa definição ela é dada por uma questão muito técnica e muito precisa. A gente está falando de movimentos feitos através da fenomenologia, da gama de informações, mas não tem nada de religioso, não tem nada com a espiritualidade em si, Sim. mas sim com uma forma de olhar mais profunda. O ser humano integralmente, né? Isso, porque a gente olha, na verdade, é uma expansão de consciência. Eu acho que o que melhor define, né, em termos mais técnicos e não tão lúdicos, Sim. é uma expansão de consciência. E essa expansão de consciência, ela serve para o todo e para todos, né? Então, numa empresa, eu posso ter uma questão direcionada à empresa, como eu posso ter uma questão que seja originada pessoalmente nos fundadores dessa empresa, por exemplo. Né? Então, eu não tenho um formato específico. Cada caso é um caso. E é muito importante a gente sempre começar... Eu prefiro começar do topo e expandindo para os outros níveis, Os né? colaboradores. Para os colaboradores, porque, em geral, a força da empresa, ela está nos seus fundadores. E essa história da fundação de uma empresa é extremamente importante para que a gente possa perceber a expansão e essa continuidade. Né? Para ter uma boa sucessão, é interessante esse olhar consciente, vamos dizer. Eu vejo muito assim, um autoconhecimento. Porque quando você olha para dentro, como muitos terapeutas falam, né? Você começa a perceber e fazer perguntas. Né? Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu tô com medo disso? Essas coisas todas. Então, a constelação acaba trabalhando esse eu também, não é isso? Sim, ela traz um pouco mais de força para a questão que você queira olhar, né? Eu posso trabalhar tanto com a questão da origem da empresa, quanto do seu desenvolvimento, quanto de setores específicos e até mesmo de pessoas específicas, né? Um funcionário mesmo pode apodrecer uma empresa. Com certeza. Mas isso depende também desse olhar. Se você tiver condições de perceber... Você como dono. Você como dono, perceber o que está acontecendo dentro da sua empresa, não em termos práticos, né? De dia a dia, mas na essência mesmo desse relacionamento entre funcionários, entre colaboradores, até mesmo para produtos, lançamento de produtos, você pode melhorar essa forma de perceber. Sim. Né? E isso traz resultados bem interessantes. Aí já falando de pessoas, aí eu entro para a Karina. Porque assim, você é um mercado que trabalha praticamente com mês, não é isso? Sim. Que são profissionais autônomos. Sim. Como é hoje a sua contratação para essas pessoas? O que mais importa para a Karina na hora de contratar bons
corretores ou recepcionista, enfim, qual é a sua visão? Então, ó, os meus E prática, corretores, eles... eu falo que eu tenho uma equipe sênior. Eles são tudo acima de 50 anos. Ah, que bacana! É, por isso que é uma Contratem equipe mais sênior. 50, hein, gente? Melhor coisa. O Marcelo, ele tem 57 anos. Legal. A Maria Augusta, eu vou falar o nome deles que eles vão Sim, ficar sim. felizes. Legal. Maria Augusta tem 63, Muito legal. Célia tem 62, Neuraci tem 65. O mais jovem é o Ricardo, de 27 anos, que tá entrando agora, né? Pra Influência aprender da com mãe. eles, né? Influência da mãe, Maria Augusta. Ah, E são pessoas, assim, que têm outro tempo, sabe? Não tem mais tempo pra perder tempo. aham. Então, quando Pra eles, mimimi. quando eles estão lá pra resolver, sabe? Eles querem que o negócio aconteça. Os clientes gostam deles por conta, né, dessa disponibilidade de estar ali 24 horas para atender o cliente. São corretores, assim, que já estão no mercado há bastante tempo, Sim. né? Então, alguns têm pouco tempo, mas a maioria já está no mercado há bastante tempo. Então, e são pessoas de meu relacionamento, que me viram trabalhando em algum outro lugar, gostam de E mim, você, ó, admiram o meu sócio, né? Que meu Legal. sócio também já passou por várias construtoras, ele também dá palestras, sim. ele é praticamente considerado uma referência aí no mercado imobiliário. Seu sócio que é seu marido. Que é meu marido, Sim. Rodrigo Lourenço. Que começou como namorado lá atrás. Que começou como Legal. namorado lá atrás, ele Muito que me legal. levou para esse mundo do mercado imobiliário. Sim. Mas ele não atua no escritório, né? Porque como só é teu ele sócio. ainda é diretor de uma consultora, ele fica focado lá. Ah, tá Ele aparece certo. uma reunião ou outra, mas mesmo assim as pessoas, por saberem que ele está por trás, É acabam vindo trabalhar com a gente. Então, Legal. o meu grupo de corretores, assim, é bem Casal bem- imóvel. bem sucinto. Agora, CLT que é mais complicado. Às Sempre. vezes, porque assim, as pessoas, infelizmente, nunca falam realmente o que é, como é, E o numa que querem, entrevista, né? né? Então, as pessoas já vêm meio que com as palavras certas. Ah, qual é o seu defeito? Perfeccionista. Não aguento. Já sabe, você já vai entendendo Sei. que veio meio que prontinho e você vai aprendendo, né? Então, assim, eu estou aprendendo na prática que com a dificuldade que eu acabei de contratar uma funcionária que não tá dando muito certo, preciso esperar o tempo dela para poder trocar por outra, né? E aí a gente aprende a empreender na prática, Sim. né? E aí equilibrar os pratinhos da É. forma que dá. Impressionante. Mas, assim, tirando a minha funcionária CLT, o meu grupo, que são corretores autônomos, eles ganham na efetivação do negócio, seja locação ou Perfeito. venda, eles têm lá a porcentagem deles. Produtividade. Produtividade, assim, sabe? E eu falo, como corretores de prontos, né, que a gente mostra imóveis prontos ou usados, que o corretor tem que estar na rua para mostrar o imóvel. Então, o cliente só vai escolher o imóvel se ele visitar alguns. Perfeito. Então, vai ser natural você ir no meu escritório e não encontrar corretor. Sim, sim. Se não for um dia de reunião, um dia de treinamento que eu dou bastante para eles, Legal. eles estão bastante na rua e eu falo, vai na rua mesmo que é lá que o negócio acontece, né? Exatamente. Então, assim, você, pequeno, curumim, que é CLT, pense comigo. O empresário é seu amigo. Porque no momento que ele tem um emprego para te dar, ele é seu melhor amigo. Entende? Isso eu trago, e não é à toa que eu tô com empreendedores do Brasil hoje, porque eu trabalho há 20 anos, como empresário há 21 anos, defendendo isso. Sem empresa, sem emprego, sem dinheiro, sem renda, sem sonhos, porque a gente só realiza sonho com dinheiro. Se é uma viagem, agora mesmo, mês passado eu fiz uma viagem com meu esposo, ou esse mês. Eu fiz, junho, eu fiz uma viagem com meu esposo e simplesmente só o dinheiro pode pagar esse sonho. Então, assim, esse negócio de que eu vou aprontar para ser demitido, para receber o seguro-desemprego, gente, isso já era para ter sido acabado. Porque vocês estão vendo o movimento do mercado, cada vez mais estão tirando pessoas e colocando robôs. Sim. Por quê? Para não ter esse tipo de problema. Então, acordem. Sejam colaboradores intraempreendedores. Porque eu, quando trabalhei há 25 anos atrás, mais de 20, quase 30 anos atrás, eu vestia a camisa da empresa. Por quê? Ele estava me possibilitando em ganhar um salário. E é isso que tem que estar na mente da gente. Porque a gente só cresce se... mas ele está crescendo, que bom que ele cresça mais, para ele contratar mais gente e me promover para ser gerente, Exatamente. para ser coordenadora. Então a visão tem que ser essa. E é isso que eu vou defender sempre. O empresário
é quem movimenta o nosso país em qualquer lugar do mundo. Então, assim, temos brasileiros fora do Brasil fazendo acontecer e temos pessoas de fora ganhando dinheiro no Brasil porque tem expertise em algumas coisas, como os japoneses, os chineses, os italianos, e isso é Sim. muito legal. É quem movimenta. A gente viu na pandemia quantas pessoas perderam emprego porque os pequenos fecharam. Então, gente, vamos acordar, né? Então, assim, antes do nosso intervalo, já vou entrar com você, que é um mercado muito rotativo. Como é que vocês fazem, Ana, para manter um funcionário hoje fiel, dentro de, pelo menos 2 anos, né? Que eu trabalhei com RH, e assim, 2 anos e meio, pelo menos, a gente quer uma pessoa ali dentro. Depois, realmente, ela tem que procurar outras melhorias, porque vendedor é só vendedor. Então, nesse mercado, principalmente, né, no mercado de luxo, existe muito cuidado com a contratação, os benefícios, a empresa, ela motiva muito, né? Então, eu acredito que hoje ele acaba se sentindo seguro pelo suporte. Sim. E assim, vou te falar uma coisa, hoje eu percebo que é um sonho, a maioria hoje dos vendedores que estão no nacional ou que estão em outras marcas, dependendo a marca, né? Elas sonham muito em estar lá. Né? Então, às vezes é um sonho de estar numa Louis Vuitton, é um sonho de estar numa Gucci. Então, elas já entram também preparada para poder se dedicar à empresa. Eu falo por experiência própria, Sim, tá? isso é Porque muito o meu legal. eu tive um grande sonho, que era trabalhar na Louis Vuitton. E estava no Sul, foi na época, inclusive eu conheci a Louis Vuitton por causa do filme Titanic. Eu gosto muito de falar isso porque foi. Quando eu vi aquele malas maravilhosas. eu falei, gente, que é aquilo, comecei a estudar e já pensando, já tava aquele foco na cabeça, eu vou para São Paulo, vou trabalhar, quero ir para São Paulo para entrar, já pensando. Sim. E aí foi quando eu me preparei, eu levei alguns meses para entrar na marca, Sim. mas eu tive o sonho, e lá eu me dediquei muito. Muito E a legal. empresa, lógico, eles dão esse suporte, então você cresce, você se motiva, você consegue crescer. Eu entrei, me lembro que na época eu entrei como vendedora assistente júnior e eu saí como supervisora de vendas. Pois é. E assim, todas as marcas hoje que eu passei, todas foram convites para entrar por conta do meu atendimento. Pois é. Então, assim, eu acredito que também depende muito da gente. Sim, sim. Tá? Total. Estar lá, se dedicar, querer crescer e ter essa motivação. É lógico que as empresas, elas dão a base, mas vai Sim, sim. depender de cada um realmente saber onde quer chegar, né? Nem todo mundo vai ser gerente. Não. Às vezes Escolher não é dela, o sonho, às vezes, é. não é nem o objetivo, né? Mas, tipo assim, não é objetivo, mas vou ganhar mais, vou ter mais responsabilidade, vou aprender mais, né? Lógico. Mas Sim. essa é uma percepção interessante que a Muito. gente tem com a constelação também. Sim. Que quando você faz um diagnóstico de equipe, você percebe esses talentos, você vê quem vai pro mais em Vai ser cada um dos promovido ou não, cargos né? e quem pode se desenvolver para cada um dos setores e olhares, né? Sim. Então, assim, você poder expandir isso é muito interessante. É muito. Né? E é muito- Mas é muito importante essa motivação de você ter o sonho de estar lá. Sim. Porque você olha para a empresa de uma outra Lógico. forma. Né? Sem dúvida. Então, é importante E isso. você veja, quando eu trabalhei na década de 90 em loja de shopping, Uhum. eu trabalhei numa franqueada da Sibéria. Já tu falou. Sim. E já fechou, né? Diz que entrou em recuperação judicial e com a pandemia fechou. É triste, a Cultura, a Livraria Cultura, que foi um grande parceiro nosso nos talk shows, amava fazer os programas lá, as conexões que eu fiz lá foram uma história muito boa. Mas aquela questão, eu vivi esse ciclo, não tenho saudade. Tipo assim, foi bom. Vivi, ok. Tem isso também, viu, gente? Então, assim, quando eu trabalhei lá, eu era a mais nova contratada. Então, tinha gente que já tinha 2 anos, tinha 1 ano. Eu era mais nova, 1 mês. Em 1 ano, eu me tornei gerente comercial por causa da minha proatividade. Eu ia fazer vitrine, porque eu tinha percepção. E aí, os vitrinistas iam, a gente aprende. Na hora de atender o cliente, tem um problema, eu resolvo. Então, assim, ó, o dono quer que você seja, porque o gerente, ele era as 2 coisas. Ele disse, ó, agora eu vou ficar como administrativo, você vai ser comercial. Então, assim, e na época, falaram assim, você na carteira não vai estar. E tudo bem, eu aceitei. Ah, não, eu vou fazer para depois ir lá e botar no pau a pessoa que me deu a mão.
Não, eu sou grata demais à família Cardoso, gente. Exato. Entende? Você ter essa consciência é uma coisa muito importante, né? Porque O que eu aprendi, ele não tira. Carteira não me diz. Normalmente, quando você se dispõe a trabalhar, você fica a serviço de algo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é se propor a isso, né? Exatamente. O que a gente vê que hoje em dia, isso não acontece muito. Infelizmente. E é o que dificulta muito que as pessoas tenham Contratem experiências. mais. Exatamente. E que sejam profissionais consistentes, né? É como diz, experiências sólidas, tá tudo líquido. Exato. Né? Então, assim, a gente vai para um break, mas antes do break, eu vou falar aqui do livro A Arte de Encantar Cliente, de Eric Pena, mais um livro best-seller da editora Gente. Ele realmente tem revolucionado aí os treinamentos, trazendo realmente essa qualidade em atendimento para pequena, média e grandes empresas. Ó, super recomendo. Olha ele aqui, figuraça. É um grande parceiro nosso também. Já lançou um novo livro que a gente logo vai estar divulgando aqui também. Então, vamos ao nosso intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui com esse bate-papo maravilhoso sobre pessoas e negócios com Karina Lourenço, Carla Cunha e Ana Murlick. E eu já vou falar de marketing. Quando você fala de marketing, gente, é amplitude, tá? É muita coisa. Mas vamos falar do marketing digital, que é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Por quê? Se eu não estou no digital, eu não existo para um cliente. É um site, é um Instagram, é um Facebook, é um TikTok. Que eu tinha até um preconceito com o TikTok, mas hoje eu tô lá. Não faço dancinha, não faço nada disso, mas estou lá porque o meu público também está lá. Um pequeno empresário que é jovem, né? Tudo bem que o meu é acima dos 40, meus clientes geralmente, mas ele está lá. E pode contratar a minha consultoria e pode contratar a nossa agência. Aí eu pergunto, Karina, como é que você faz para aparecer para esse seu cliente público A? Então, antes eu achava que o público A não estava nas redes sociais. Grande enganação. Ele está e eles me mandam Instagram de outros corretores. Olha, eu vi essa casa, você tem essa casa? Eu vi esse apartamento. Então, assim, o Instagram, pelo menos para os imóveis, ele se tornou, assim, um marketing muito forte. Então, eu mesmo, né? Eu ando no imóvel, eu comento sobre o imóvel, ou eu faço uma pequena apresentação e depois o fotógrafo anda pelo imóvel, né? Então, muitas mansões eu já fiz vídeos e eu acabo colocando na minha rede social. Legal. Porque o cliente que eu atendo, eu termino de atender, ele vira meu seguidor. Porque ele quer saber, deixa eu ver se a Karina tá lá, o que ela posta, né? Então, eu tive que fazer uma mentoria para aprender a me posicionar nas redes sociais, Sim. né? Porque a gente... Você participou, no caso? Não, eu fiz uma mentoria. Me ensinou a zerar tudo que eu não fazia na rede social. Mas você participou de uma mentoria para aprender isso? Para aprender isso. Mas, assim, voltando para a empresa, Sim. né? A gente tem um site próprio. Legal. A gente faz anúncios em portais, né? Portais é o shopping das imobiliárias, Sim. né? Então, não vou citar o nome dos portais, mas Sim. o cliente, quando ele vem, ele pergunta, você tá em tal portal? E aí eu falo, tô. Aí ele, então pode estar olhando meu imóvel. Faço também, que é muito forte, tráfego pago. Sim. É o que me traz mais lead diariamente, mais que portal. Perfeito. O TikTok eu uso como recurso para criar músicas que tá na moda, Sim. que um vídeo longo no Instagram não deixa colocar. Então eu vou lá, porque às vezes eu tenho Porque lá é 10 minutos, né? Não, até 10 TikTok, minutos. Eu tenho um vídeo de 1 minuto e meio. O Instagram já não Não deixa pôr uma música que tá na moda, Isso. que vai viralizar, porque a nossa ideia é viralizar. Exato. E aí eu jogo pro TikTok, ponho a música na moda, o TikTok salva com aquela música e eu volto pro Instagram. E aí então a gente tem que usar todos os recursos. E tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Facebook, eu tenho clientes. E no LinkedIn, não. Não é seu público, não tá lá. Tá lá, mas assim, lá eu não posto imóvel. Sim. Lá eles me chamam, né, na mensagem. É a Karina que aparece. Inclusive eu falei essa semana com um cliente que ele procura um galpão para a empresa dele e ele procura sair do apartamento dele e ir para um imóvel maior. E a gente teve essa conversa no direct do LinkedIn. Né? E aí depois ele acabou passando o número dele, falou, fala com a minha esposa, porque aí o apartamento, a decisão é dela. E aí eles olham pra mim assim, o que eu faço,
mas eu não uso lá como marketing dos imóveis. Perfeito. Lá é uma coisa mais... Karina. Karina. Especialista. Mas o que eu faço, mas Perfeito. sem ficar colocando o imóvel, porque lá não é isso. Sim. O Instagram, então o Instagram, que é É o imagem, portfólio, que é vídeo, né? é o portfólio, e faz diferença, e aí eu, às vezes, para não ficar maçante, né, falando Sim. só de imóvel, eu dou algumas dicas, né, Sim. me apresento, e aí também para trazer uma conexão, põe um pouco da minha vida pessoal, não é Sim. muito, mas eu dou uma Sim. pitadinha Sim. de vida pessoal. Boas dicas. Você que é do mercado imobiliário, ó, dicas preciosas e funciona. Você falou que o seu público é acima de 40, o meu público também é acima de 40. Então, faz diferença mostrar que eu sou casada, bem casada, que eu tenho isso. filhos, Eu não que, tenho filho, gente. que o meu propósito, né, realmente é só resolver a questão Dá solução. da moradia para a pessoa, né? Porque senão fica uma coisa assim, será que ela vai querer dar em cima do meu marido? Não é essa a Isso, ideia. Exatamente. Já sou casada, Já tem que falar bem casada, né? exatamente. Então, meu marido é uma Bem pessoa, né, bem estruturada no mercado dele, então não tô ali pra procurar marido de ninguém, tô ali Exatamente, pra resolver o seu problema, E tipo né? assim, mesmo sendo solteira, mas assim, é difícil pra outra mulher entender. Então, quando você vê assim, é bem casado, ok. Não vem, porque infelizmente tem. Infelizmente. E aí a postura também, Exatamente. né? Que é a forma como você chega, de novo, voltando lá na Isso. roupa. A forma como você chega para atender o cliente faz eles quererem continuar sendo atendido por você ou não. Então, saia curta, blusa decotada. Isso, nada disso. Nada Pela disso, glória. né? Então, você não tá lá pra mostrar corpo, nada disso. Você tá lá pra mostrar o imóvel. Exatamente. Foca E vender. E vender, entendeu? E vender de uma forma que você Profissional. crie relacionamento pra ele te indicar pra A vida outras toda, pessoas, gente. né? E É o que o te André procurar. Dweck diz, que eu acabei não trazendo no livro dele, que ó, nossa revista é digital 100%, você pode entrar. Ele foi o CEO, ele começou como office boy da Triton Fórum, que é do nosso tempo, e chegou a CEO. E ele tem o livro, né? Tá lá, baixa a revista gratuitamente no site empreendedoresdobrasil.com. Você vai baixar, história incrível. E ele chegou a vender o grupo, né? Que é do tio dele, o Tufi Dweck. E foi para Miami começar do zero no mercado imobiliário de luxo. Então, ele traz dicas para qualquer mercado aqui. O mercado dele hoje é imobiliário de alto padrão em Miami. Ele tem clientes daqui do Brasil para lá, como você tem daqui para lá e de cá para lá. Sim. O quanto é importante o posicionamento, o profissionalismo. Porque pessoas... Porque assim, mulher nunca passou por isso já, de homem querer cantar, achando que... Querida, ó, Sim. entendeu? Até logo, tchau. Não tem conversa. Então, assim, mulher que se posiciona, Sim. é a barreira, parou aqui, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Desrespeitou, não tem interesse que seja meu cliente. Como as meninas aqui, com certeza. Porque a gente só anda... As conexões é justamente das pessoas que têm as mesmas vibrações, valores que a gente tem. Se não for assim, cai fora. Você tá no lugar errado, né? Então, assim, foi legal você trazer isso, porque eu acho que isso independe de público. Mas o A é o negócio da experiência, que aí eu já quero que você traga para mim essa questão. Eu quero trabalhar com o público A. As pessoas pensam que é fácil. Não. Eu tive um cliente que falou assim, eu quero trabalhar com o público A. Mas você tem que mudar o seu posicionamento. A loja tem que ser assim, assim, assado. A sua roupa tem que ser assim, assado. Ah, não, bobagem. Não vai. Então fique onde você está, que é melhor. Aí eu quero que você me traga esse cuidado, né, do cliente, para ele entender, ó, o cliente gosta de experiência e autoridade, é ou não é? Verdade, acho que hoje a experiência, independe, eu acho que do nicho, tá? É a experiência que tu vai proporcionar e com certeza a experiência que vai fazer com que tu fidelize esse cliente, tá? Em todos os sentidos. A Karina falou algo e eu concordo. Hoje as pessoas, e a gente tem que entender, principalmente hoje, que na verdade, assim, todos nós somos vendedores, eu falo. Independente do que você faça, do que você tenha. Então a gente tem que entender que as pessoas, elas se conectam com pessoas, elas não se conectam com coisas. Eu falo isso muito, porque é verdade. Elas querem saber de você. Elas querem entender como você se posiciona, como é a sua rotina. Mas você precisa entender hoje o que eu tenho que fazer para poder fidelizar esses clientes. E eu faço algo já há anos, né? Assim que começou o Instagram, o que eu faço hoje, principalmente para ter esse cuidado com os meus clientes, né? Como é que eu conquisto, como é que eu fidelizo principalmente esse cliente high ticket, né? Que a gente fala. A primeira coisa que eu faço com o meu cliente é
já pego o Instagram, já começo a entender dele através das redes sociais. Os que não têm, eu jogo lá um Google, tento entender um pouco da história, porque eu quero entender mais sobre ele, nesse primeiro momento. Para ser assertiva na venda. E usar esses gatilhos que são importantes. Quando tu vai passar uma mensagem, tu vai agradecer a visita dele, mas peraí, eu sei que ele tem filho, eu conversei com ele, quer dizer, eu sei do histórico dele, eu já na hora vou falar, olha, eu quero agradecer, mas tu me comentou comigo que tu tava, né, você tá indo viajar, teus filhos, ele já se sente acolhido. E aí começa o trabalho de pós-venda e essa fidelização. Eu comecei a virar chave e entender, né, disso, quando eu comecei a perceber que eu precisava cuidar, ter empatia e proporcionar coisas diferentes para eles. E, como eu te falei, independe do mercado, mas eles te dão um suporte para isso, os treinamentos são muito fortes. Então, hoje, o que me diferencia, o que eu faço hoje para conquistar, para fidelizar os clientes voltarem, e não é só isso, eles indicam. Eu abro meu WhatsApp aqui, de prova ali, ele não para. É a gente querendo saber de produto, é indicação, porque eles já passam essa confiança, essa segurança, e é ali que eu vou estar vendendo cada vez mais, né? E o seu cliente hoje, quando você presta assessoria de qualidade no atendimento, eles estão tendo essa percepção da importância? Então, assim, Fátima, muitas pessoas não. E isso é uma pena. Isso que hoje eu tento trazer para as minhas redes sociais. Quando eu faço o diagnóstico, eu já comecei a fazer diagnóstico, eu faço perguntas assim, pontuais. Tu faz isso, tu faz aquilo, mas e aí? Você tem que entender que o cliente é que paga as tuas contas. Exatamente. Se você não perceber isso, desculpa, o teu negócio ele não vai durar muito tempo. Então, você tem que entender. A tua equipe é muito importante? É. Eu acho que são duas coisas, o teu produto é. Mas hoje, tudo... Não existe a outra. Tudo... Minha opinião, é o que eu percebo e é o que eu faço, é o teu cliente. Se você não trata ele bem, se você não tem essa preocupação, tem que cuidar, é o cuidado que você tem. Não adianta, mas acho que falta muito ainda. Muitos empreendedores acham que isso é besteira, bobagem. Fazer um treinamento, uma consultoria, né? Alinhar a casa para ele ter um entendimento que ele precisa fazer mudanças, que ele tem que sair da caixinha que era lá atrás. No passado, a forma como eu vendia é totalmente diferente, porque inovações, você vê, tudo tá aí, a tecnologia prova isso. Então, é um ponto que eu acho que a Carla até vai falar melhor sobre isso, né, Carla? Não, isso é legal porque assim, olha, você vê como tá conectado. Os 3 mercados distintos, mas são conectados. Sim. Tudo tá conectado, gente. Aí, assim, quando a gente fala da preocupação de contratação, né, aí eu lhe pergunto, quais são os benefícios de contratar uma constelação familiar para que esse tipo de coisa não aconteça dentro de uma organização? Me conte aí, cara. É justamente isso, né? É você conseguir identificar dentro dessa sua expansão de consciência o que funciona melhor, vamos dizer assim, né? Porque, em geral, que é muito comum a gente ver no movimento de constelação, é que nós vamos sempre para um entendimento de um nível de consciência superficial, que é essa coisa do remeter para o consumo, porque é o consumo que vai me mostrar como eu sou superior na minha família, né? Ou como que o status vem de uma forma, às vezes, não muito saudável, né? Então, quando você começa a entender tudo isso, você vai para uma outra camada de consciência. E quando você vai para essa outra camada de consciência, em geral, o que você pensa, fala e pratica no seu dia a dia é completamente diferente. E quando você chega e acessa isso, você consegue ter outras possibilidades. A constelação familiar, ela não vai trazer uma solução, mas ela vai te botar num lugar onde você consegue pensar e construir outras possibilidades. Né? Então, essas soluções, elas vêm a partir do momento em que você percebe o que te dá força, né? Isso no caso do fundador de uma empresa. Mas isso pode acontecer também na relação entre colaboradores. Ou quando você percebe que os seus colaboradores não têm o mesmo olhar que você dentro da empresa, né? E você consegue ajustar isso,
com essa percepção, com esse trabalho de diagnóstico. É um benefício, porque assim, quando você contrata alguém, é aquela questão, qual é o seu sonho? Qual é a sua missão de vida? E a visão de futuro você daqui a 5, 10 anos? Quando você não tem a mesma que a empresa, você não vai ser feliz nela. E ainda vai contaminar quem está lá dentro, que tem essa mesma missão e visão, valores da empresa que ela trabalha. Então, assim, você como pessoa tem que pensar, eu vim ao mundo uma vez só, eu só acredito na morte definitiva, não acredito em reencarnação, respeito quem acredita, ok. Mas, tipo assim, eu venho uma vez só e vou atrapalhar a vida dos outros e a minha, não tem sentido pra mim, tá? Então, assim, se eu vou trabalhar bem. Se eu vou namorar, eu vou namorar bem. Se eu vou construir relacionamento, eu tenho que fazer bem para o outro como eu quero pra mim. Esse negócio de oportunismo, que é sempre o outro, com o que é que eu vou ganhar e eu não tenho nada pra dar, ela é sólida não é líquida e é passageira. É bem mesmo como a aguinha saindo assim no ralo, né? Oportunidades que vão embora. Então, assim, pare de culpar o outro, faça uma autoanálise, procure a ajuda de um terapeuta, não tem problema nenhum. A gente tem grandes parceiros terapeutas que têm ajudado pessoas a saírem de um ponto e ir para outro, como tem coach, mas o coach não é a terapeuta. As pessoas têm que entender, coach é uma coisa, terapeuta é outra, como psicóloga, como psicanalista. Então, a gente tem que pensar assim, o problema é meu, não terceirize. Então, se eu estou tendo sucesso, glória a Deus, eu sempre trago a Deus, e a mim que fiz. Porque se eu não fizer também, ele não vai fazer, gente. Né? Então, pelo amor de Deus, estou viva, estou respirando, raciocino. Tem gente aí que não tem uma perna, não tem um braço, está fazendo um monte de coisa, e você tem tudo e não está fazendo por quê? Entende? Então, essas reflexões nos bate-papos que a gente traz, é para conscientizar o outro de sair do ponto de conforto que ele está, e parar de culpar os outros. Ninguém tem culpa pelas minhas decisões. A culpa é minha, que eu decidi fazer ou não. Entende? Esse papo tá bom demais. A gente vai para mais um intervalo, mas eu vou trazer mais um livro aqui para vocês, que é Cresça e Lucre Sem Enlouquecer. Gente, é legal a gente trazer esse livro, que é do Macário Moraes, um grande parceiro que eu conheci numa imersão que eu fui da editora Gente, né, a Best Seller, que a gente vai estar lançando aí em parceria, uma obra coletiva com eles, que vem do mercado, ele trabalhou muitos anos no Sebrae, e ele sentiu na pele essa emoção. Então ele disse assim, tem como crescer e lucrar sem enlouquecer, porque o empresário muitas vezes enlouquece com imposto para pagar, com cliente que não paga, ou com coisa que tem que realizar, a internet que ele tem que investir, tudo isso. Então é possível, esse livro dele é bem bacana. Super recomendo, tá no site da editora Gente, como também tá em todas as livrarias do Brasil e na internet, claro. A Amazon aí é campeã, mas o importante é você comprar o livro. Então, a gente volta já, não sai daí. Oi, gente, estamos aqui de volta no nosso último bloco com um bate-papo, né, com Karina Lourenço, Carla Cunha e Ana Murlick, Ana Paula Murlick, tá, gente? Mas ela gosta de ser chamada Aninha. E aí eu volto já para perguntar para Karina. Karina, que conselho você dá para quem está comprando um imóvel pela primeira vez? Porque tem esse problema, né? As pessoas às vezes pegam o primeiro por causa do preço, né? Ah, a comissão é a mesma. Mas, assim, aqui é 6%, né? Se eu não me engano, em São Paulo. Sim, 6%. Então, assim, porque assim, é isso que eu não entendo, gente. É o mesmo... é o imóvel que é mais caro. Então, assim... Eu quero comprar um imóvel classe média. Você me atende? Sim, então, claro. Por favor, me diga aí, eu que estou comprando a primeira vez, quais são as orientações que você me daria? Primeiro a pessoa precisa entender se ela vai comprar compondo só a renda dela ou com um cônjuge, por exemplo. E na configuração que a gente pode comprar, não precisa estar casado no papel. Dá para comprar com união estável, dá para comprar namorando. É só botar o nome das duas pessoas. Mãe, filho, dá para comprar, não tem problema. Mas Sim. você precisa entender a sua renda, né, a gente está pensando em clientes que vão financiar, tá? Sim.
Normalmente o primeiro imóvel vem com esse perfil do financiamento. Sim. Então, eu indico fazer uma simulação de crédito Legal. com a renda que vai compor. Só que tem que entender assim, todo mundo que você compõe na renda, todo mundo se torna dono do imóvel. Sim. Né? Então, vai compor a renda. Ele, a namorada e a sogra. Os três vão aparecer na escritura do imóvel. Então, tem que ser uma decisão bem pensada, né? Porque não pode pensar só no outro, tem que pensar se por acaso o relacionamento não der certo. Mas, voltando, eu acho que tem que entender qual é o crédito que a pessoa consegue comprar, qual é a renda. O banco vai falar, você consegue com a sua renda ou todas essas rendas que você trouxe, comprar um imóvel até X valor. Tem um X valor? Aí sim, procurar o imóvel na internet, falar com o corretor de imóveis. Olha, tô com a carta de crédito aprovada, a carta de crédito dura em média 90 dias, né? E aí você tem aí uns 60, 70 dias para procurar o imóvel com calma, no bairro que você quer, na localização que você quer. E uma outra dica também que eu acho muito bacana, que foi a forma como eu comprei meu primeiro imóvel, na planta. Então, na planta você tem muito mais flexibilidade, por quê? A consultora, ela vai pegar do 100% do valor do imóvel, ela vai parcelar em 3 anos 30% do valor do imóvel. Porque aquele 70% você vai levar para financiamento só daqui 3 anos. Então, você tem 3 anos para se preparar para um financiamento, para compor sua renda, para ter um FGTS, para pular. Porque o FGTS só pode usar imóvel pronto, né? Então, na planta, você tem muito mais flexibilidade, a entrada é menor, você consegue diluir, né, suas parcelas em 3 anos, porque se você for fazer financiamento, você tem que ter 20% do valor para dar de entrada e os outros 80% você financiar. E ainda tem uma BITS também que você tem que pagar, que é obrigado. Na verdade, você tem que pagar o ITBI e as custas de cartório para registrar a matrícula do imóvel. Alguns bancos, os privados, conseguem disponibilizar esse dinheiro e acrescentar esse dinheiro que ele disponibilizou para você dentro das suas parcelas de financiamento. Mas tem que, por exemplo, vou dar um número, tá? Se você tiver um crédito aprovado de 500 mil, então para você colocar as custas de documentos, você pegar um imóvel menor de 500 mil, né, 450 mil no máximo, para ter uma margem de gordura, para você conseguir cobrir as custas de cartório e ITBI, porque ITBI e cartório não tem parcelamento, são 3 taxas uma única vez só, então você tem que se programar. Mas o banco às vezes bota, embute no valor e... Então, é isso que eu tô falando. Embute no valor. Então, assim, se você tem um crédito aprovado de 500 mil, eu tenho que pegar um imóvel menor que 500 mil. Se você pegar um imóvel redondo de 500 mil, você não vai sobrar gordura para pôr as custas de cartório e de TBI. Vai ter que pagar à vista. E dói, dói. Dói, viu? A gente comprou de Salvador, menina, na pandemia, em Salvador, pela glória. Aí tô conversando com o marido pra gente vender lá e comprar aqui com a Karina, né? Por Será favor, um prazer atender vocês. Quais são hoje, Carla, os desafios que você enfrenta para as pessoas entenderem a importância da constelação dentro das organizações? É justamente esse ponto, né? Assim como, por exemplo, quando você pensa numa consultoria, alguma coisa, é como se você pensasse assim, não, eu já tenho a estrutura da minha empresa, eu não preciso de mais isso para me dizer alguma coisa que, no fundo, eu já sei, né? E a constelação, como ela vem de uma forma muito à parte de toda a estrutura organizacional, ela também tem essa dificuldade de você chegar ao convencimento de um empresário da necessidade. Tá. Aí, assim, você concluiu, me perdoe. Não, sim. Aí eu já vou encaixar essa outra pergunta, porque assim, eu sei que muitas empresas, você, com os seus colegas, tiraram da falência depois da constelação. Aí todo mundo agora, não quero falir, deixa eu procurar a constelação. Como é que isso tem ajudado as empresas, de fato? Traga um exemplo assim, sem precisar trazer nome. Certo. É justamente nesse ponto onde você consegue perceber em que momento a sua empresa está e para onde ela está olhando, né? Qual o tipo de energia ela emana para os seus clientes, para os seus funcionários, para os seus credores, né? Então, é quando você consegue fortalecer
essa engrenagem principal. Né? Uma empresa que estava falindo, como foi que aconteceu? Eu quero entender essa parte, porque eu acho que tem gente interessada em saber. São muitas as possibilidades, Sim. né? Até porque cada situação você vê de uma forma. Mas em muitas situações você tem partes da empresa que não são vistas adequadamente. Então, quando você entra na tríade pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que são os pilares da constelação familiar, você começa a entender melhor como é que essa estrutura da empresa foi formada. Em algumas situações, pura e simplesmente você fazer essa linha do tempo da empresa, quem fundou, quem teve a ideia original, não ou às vezes acontece de alguém se apropriar da empresa, ou às vezes tem algum funcionário? Alguém que rouba ou que prejudica a empresa de alguma forma, né? Que desvia Como dinheiro. que isso como que isso é percebido pelo dono da empresa, pelo fundador? Como que isso se comporta dentro da empresa em termos de dificuldades? Como que isso é tratado? É tratado com os traumas que vêm do relacionamento familiar do fundador, ou é tratado de uma forma onde a gente pode ressignificar todo esse movimento, né? Porque a gente não pode esquecer que uma empresa ela é composta de humanos, pessoas que chegam com as suas histórias, e são muitas histórias. Quando essas histórias, às vezes, se percebem dentro da empresa e que a gente, por mais que a gente tenha a questão da postura profissional, a energia desses sentimentos, eles estão ali, às vezes você entra num ambiente que aparentemente é saudável, mas que existem problemas que precisam ser vistos. E nesse caso, que você me trouxe exemplo, sem citar nome, tá, gente? Ela é muito profissional. E uma empresa que eram 2 irmãos sócios e que não faliu. Por quê? O que foi que vocês descobriram que fez eles acordarem e mudarem o percurso para que isso não acontecesse? Qual foi o setor que estava definhando o negócio? Eu tenho uma situação onde quando foi visto a empresa, contada toda a história da empresa, não foi considerado ali que existia uma outra empresa que foi fundada antes e que ficou alguma situação mal resolvida, né? Então, quando isso é trazido à tona, é visto na empresa, isso acaba fortalecendo todo o mecanismo da empresa para que ela funcione melhor. E as opções de soluções, elas são vistas com mais clareza. Né? Você vê, só por causa de um CNPJ, porque a empresa, gente, só para vocês entenderem aqui o contexto. O grupo tem 4 CNPJs, cada um num segmento diferente. Um estava esquecido e ele estava trazendo problemas porque isso gera impostos que não são resolvidos e o dinheiro sai. E ninguém estava percebendo de onde estava saindo. Só por uma visão, depois de muitas perguntas, é quase um coach, só que vocês são mais profundos, né? E vocês vão na solução, porque assim, a solução do coach é uma, claro que tem essa questão de liderança, coach de liderança, mas a constelação é muito mais ampla. E eu gostei muito. Porque a constelação, ela vem com a informação que não necessariamente você consegue perceber tem que checar, nas soluções dadas, né? Nas soluções que a gente tem na prateleira. A constelação, ela vem com um movimento para te trazer um movimento preciso dentro do que é a realidade daquela empresa. O que se percebe naquela empresa, né? Em muitas situações você tem empresas assim que são pautadas com o objetivo do sucesso, mas ela não tem um olhar para o cliente, ou ela não tem um olhar para o produto. E em que ponto isso está, em que nível isso está, que possa ser melhorado e visto de uma outra forma.
Ô, Carla, eu não sou entrevistadora, mas eu Sim. queria tirar uma dúvida. Tire. Sim. Às vezes eu acho que você, quando chega lá na empresa com o propósito de resolver o problema, talvez os empresários falem assim, não, mas eu preciso falar só disso. Isso aqui eu não vou Tem. falar. Exatamente. Isso aqui não precisa falar. Isso aqui ninguém abre, hein? Exato, exatamente. Existe isso. Existe muito. Porque, assim, normalmente, e isso é um recurso que eu também uso muito na mediação, na arbitragem. Quando você tem um problema, você foca no problema. Claro. E você sempre vai falar nessa dor e nesse problema, né? Você não consegue muito olhar através dele ou na amplitude que ele pode ter, né? O foco é na Então, solução, né? é. Eu aprendi isso. Mas, na verdade, às vezes você tem que ter um foco muito mais amplo para você... Enxergar todos os problemas. Porque se você foca só na solução e não consegue resultado, é sinal que aquela solução ainda não Não é boa. chegou na Sim, solução correta, né? Então tem que ver a solução correta. Tem que ver a solução, mas e você tem que ver de uma forma bem mais ampla, né? É uma visão muito mais ampla, com um aprofundamento dessa expansão de consciência. Não, muito legal, viu? Não, eu me apaixonei aqui porque, assim, muita gente não entende a importância. Você foi como coach lá atrás, terapia, que tem mindset, como é? Mindfulness, né? Que eu tive uma cliente que tinha isso na empresa dela. Então, assim, que é na Bahia, acabou que ela focou agora na psicologia. E tudo bem, mas ela trouxe isso, é um mercado ainda muito novo, que é você viver o agora. Isso é tão óbvio, né, gente? É umas coisas assim que a gente não percebe. E aí eu vou falar de uma coisa que é óbvia, mas eu queria que você trouxesse pra gente, Ana. Que eu falo tanto de colaboradores como empresários, porque o empresário pequeno, quem vende é ele. Sim. E que bom para os que compram, né? Porque a pegada é outra quando é o cliente ou o dono atendendo. E assim, o que você considera essencial para que essa pessoa que trabalha com venda tenha sucesso? Olha, muita estratégia. Tem que ter a estratégia já definida, sabe? É algo que não só para esse empreendedor, mas eu falo para a vida. E motivação, né? Muita, muita. E eu falo, a gente estava até conversando sobre isso hoje, que é algo... Como fazer... Como que eu vou fazer para me motivar? Gente, a gente tem várias coisas aí, né? A gente tem sonhos, a gente tem projetos. Põe isso num papel, eu falo, põe numa cartolina. Pense lá na frente o que tu quer fazer, né? E fora que a gente sabe, né, gente? É muito boleto, é muita conta para pagar. Então, assim, eu falo que a motivação é o sonho, eu quero ser pequeno, médio, grande, onde eu quero chegar. Então, eu acredito que é uma coisa realmente que a gente tem que trabalhar hoje. Isso é individual, é pessoal, mas e querer, né? Querer crescer, querer saber aonde chegar. É como eu falo muito, né? Da história da Alice no País das Maravilhas. Todo mundo sabe aquele trecho, né? Que ela cai no buraco e que ela se perde na floresta e que ela encontra o gato. E ela pergunta pro gato, gato, você pode me indicar o caminho? E aí o gato fala para ela, que caminho? Você não sabe para onde ir? Então, assim, se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, então tu não vai saber onde chegar. Eu acho que para o mundo do empreendedorismo é isso. Então, você tem que saber o que você quer, tem que se planejar sim. São estratégias diárias que você tem que fazer e é isso. Seja no marketing, seja na venda. Tudo. Posicionamento, tudo, né? No brand, ó. Gente, eu mudei o meu cabelo. Isso faz... Eu estava com o cabelo já... que eu tava, meu Deus, eu preciso de alguém, e eu trouxe o meu amigo cabeleireiro de Vitória do Espírito Santo, né, graças a Deus, e ele resolveu o meu problema. E eu tenho maquiadoras e cabeleireiras aqui maravilhosas, que é a Stephanie e Linda, maravilhosas, mas assim, eu já tava com saudade dele, que já tem 6 anos que a gente não se vê, então isso é legal, você valorizar o profissional, né, além do amigo, é o profissional, porque pode ser amigo, mas não ser tão bom, mas ele é bom, viu, gente? Pablo Lobo, tá? Siga lá, Pablo Lobo Oficial. Então, assim, pra gente encerrar, eu vou fazer com vocês só uma pergunta que vocês vão ser rápidos e falar. Por isso, tá? Pra gente encerrar bem legal. Mas antes disso, eu vou indicar o último livro, porque inovação é importante. Então, inovação não quer dizer necessariamente que sempre é
tecnologia, não se envolve tecnologia. E aqui o livro do Arthur Rufino, filho do Geraldo Rufino, nosso grande parceiro, fala inovação para não inovadores. Muito bacana. Gente, a editora, a gente tá cheia de livro bom, viu? Super recomendo. Quando você entrar no site, você vai ficar doido para tanto livro pra você escolher. Então, eu super indico também a leitura, tá? Então, vamos lá. Eu quero saber de cada uma de vocês. Para vocês, o que importa... quer dizer, os dois são importantes, mas o que é mais importante é a caminhada ou a chegada e por quê? Começando com você. A caminhada, né? Por quê? A gente caminha pensando na chegada, né? Mas acho que na caminhada que você cresce, que você aprende, que você erra, você volta atrás, que você amadurece, né? Que você se torna resiliente. Então, não é fácil a caminhada, independente, né, do lugar que você pretende chegar, mas vale a pena, né? Então, eu na minha essência, sou corretora de imóveis, né? Sou empreendedora hoje, mas a minha essência é corretora de imóveis. Tudo que eu conquistei na minha vida, inclusive a realização de um sonho de casar em Maldivas, foi através da corretagem. Bacana. E a corretagem, né, por altos ganhos que você tem, você tem premiações. Não, tem muita, para você ter uma alta comissão, Sim. você tem muito esforço físico. Você não vende todo mês, né? Não, infelizmente, a não ser que você seja líder ou seja empreendedor. Sim. Mas se você for corretor puro, não vende, tá falando isso Sim. pra Ana, não vende todo mês. Então, você tem que ser constantemente resiliente, né? Então, essa caminhada até o cliente fechar e entrar a comissão na sua conta, tem uma caminhada longa. E muitos corretores desistem da profissão porque não é uma profissão fácil. Então, eu me sinto... como é que eu posso dizer? Privilegiada de ter conquistado tanta coisa na minha vida, né? Pessoal, o profissional trouxe conquistas pessoais. Sim. Através da minha resiliência nessa caminhada de atender bem o cliente e conseguir me manter no mercado. Então, a caminhada, para mim, é mais importante que a chegada. O foco é a experiência, né? E a experiência, muito legal. E a sua visão, Carla? Me diga aí. Eu fiquei aqui pensando que a chegada eu acho que não existe, né? Porque a chegada, quando você chega, é porque acabou. É porque finalizou algo, né? Você pode ter pontos de evolução, né? Mas nunca uma chegada definitiva. Perfeito. Porque sempre vai ter um passo a mais. E acho que esse é o grande desafio do ser humano. Bacana. É o evoluir para sempre ter esse passo a mais. Bacana. E você, Ana? Também concordo com as meninas. Elas já falaram quase tudo. Mas fale seu pedaço. Eu vou acrescentar. A caminhada, sem dúvida. A caminhada é algo que tudo acontece, né? Coisas boas, coisas ruins, aprendizados, a experiência, né? Que a gente tem. E eu falo que uma caminhada, ela só é realmente constante, forte, verdadeira quando os desafios estão aí, estão vindo, né? Então, para mim também, eu concordo com as meninas. Determinação, foco e fé, né? Opa! Porque sem ela, né? A gente Difícil. não consegue, exatamente. Só Deus no comando, viu? Meninas, para mim um prazer recebê-las aqui. Foi minha primeira entrevista com 3 mulheres sensacionais. A gente vai ter outros aí bem bacanas. Eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Amém. os negócios, né? E que vocês lucrem bastante em 2024 ainda, viu? Que a gente ainda tem aí 7 meses para lucrar. Com certeza. Né? Por favor. Com certeza. E lembrando que a gente, além de estar aqui no YouTube, a gente também está no Spotify, tá? Então sigam nossas redes. Empreendedores do Brasil Oficial, Instagram, Face, TikTok, temos o site, esqueci, empreendedorosdobrasil.com, muito simples. E agradeço imensamente vocês que nos acompanharam até aqui. E fica a dica, seja a mudança que você quer ver, faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.